Boa noite. Sexta-feira, 18 de novembro, e você vai ver que servidores inativos pedem apoio dos vereadores para a recuperação do ticket. Porque impacta diretamente no seu orçamento familiar, e são quase 800 famílias de aposentados no nosso município. Aprovada a adequação ao orçamento do Legislativo Municipal. Transferência dos recursos previstos na implantação da TV Câmara em canal aberto para rubrica de indenizações trabalhistas em decorrência do grande número de servidores que deverão ser desligados ao final desse período legislativo. E ainda, Márcio Patucci é o entrevistado de hoje da série com os 21 eleitos ao Parlamento. Os servidores inativos continuam a luta pela retomada do ticket alimentação. Nesta semana, eles se reuniram com o prefeito e ingressaram com uma liminar pedindo o pagamento do benefício. Os aposentados também solicitaram o apoio dos parlamentares. E receberam. Alguns vereadores utilizaram a tribuna na última sessão plenária para prestar apoio aos servidores. Veja alguns pronunciamentos. Provocamos a base do governo, provocamos a administração municipal para que pudesse encaminhar essa casa a uma outra modalidade da luz. E a gente sabe que essa é a preocupação do sindicato, também do Grefim, para que todas as senhoras e senhores possam continuar recebendo esse valor que a gente sabe que é importante, não apenas para a alimentação, mas para a própria manutenção em relação ao seu dia a dia. Isso é um problema social muito grave que nós estamos enfrentando. Então, essa casa tem o dever de dar assistência, tem o dever de recebê-los e tem o dever, na medida do possível, de cobrar da administração municipal providências urgentes em relação a esse episódio. Lutei junto com os colegas vereadores pela manutenção do ticket alimentação aos servidores inativos e fiz um trabalho buscando amparo em outros municípios do Brasil. E pegando a lei vigente no município de Campinas, São Paulo, a prefeitura paga o auxílio nutricional. Eu fiz a indicação ao executivo, mudando o nome. Protocolei aqui na casa e creio, vereador Patucci, que receberei o apoio dos demais colegas. Em vez de ticket alimentação, auxílio nutricional. O presidente do Simpasso explicou o impasse. Ele destaca que quase 800 famílias estão sendo prejudicadas com o corte do ticket alimentação. Tivemos uma reunião no início da tarde com o Executivo Municipal, com o próprio Prefeito Municipal, e nós temos hoje um mandado de segurança em vigência de liminar que concede o pagamento a todos os aposentados. E o prefeito disse que está respeitando uma determinação judicial aonde tinha uma ação que era proposta pelo Grefim, que é o Grêmio dos Inativos dos Aposentados aqui de Passo Fundo, e não prosperou, e ele cumpriu essa determinação. No entanto, que ao momento que chegar essa determinação por parte da ação do sindicato, que hoje já está em vigência essa liminar, ele fará imediatamente esse pagamento. Nós estamos visitando a Casa do Legislativo para que o Legislativo possa assomar junto conosco forças ao Executivo Municipal para que ele venha, né, a congratular um anteprojeto que nós já, no ano de 2015, nós entregamos ao Executivo Municipal, que possa atender o pedido do sindicato e venha a incorporar esses valores do ticket alimentação aos nossos aposentados e aos nossos colegas da ativa, para que num futuro muito próximo não venham a ter esse problema, e é um problema muito sério na vida de cada colega aposentado, porque impacta diretamente no seu orçamento familiar, e são quase 800 famílias de aposentados no nosso município. Então nós agradecemos por a Casa Legislativa estar de portas abertas aí, e esperamos sim que os nossos legisladores venham nos apoiar aí junto ao Executivo.
Uma adequação à Lei Orçamentária Anual da Câmara de Vereadores foi aprovada com 20 votos favoráveis. A proposta de iniciativa da mesa diretora trata da utilização de recursos para indenizações trabalhistas, que devem ser quitadas até 31 de dezembro. Os detalhes com o líder do governo. Toda e qualquer modificação no orçamento, tanto do Executivo Municipal como do Legislativo, ele passa por um encaminhamento via projeto de lei a partir da ação do Executivo Municipal. Esse em específico, ele se refere única e exclusivamente a uma mudança no orçamento da Casa, da Câmara de Vereadores, que foi solicitada ao Executivo Municipal pela mesa diretora. Então é o remanejamento de alguns valores previstos no orçamento da Câmara em rubricas próprias do nosso orçamento. Não existe modificações de valores entre Executivo e Legislativo. É o orçamento próprio da Casa que está modificando onde vão ser utilizados determinados recursos. Neste caso, a mesa diretora solicitou ao Executivo que fizesse a transferência dos recursos previstos na implantação da TV Câmara em canal aberto para rubrica de indenizações trabalhistas em decorrência do grande número de servidores que deverão ser desligados ao final desse período legislativo, em especial pela mudança de vereadores na casa, ou seja, nós temos um grande número de vereadores que não foram reeleitos, as suas assessorias deverão ser desligadas no final do ano e existe um conjunto de direitos trabalhistas a serem pagos. É uma modificação solicitada pela mesa diretora, que parte do Executivo, e por isso ela teve a aprovação unânime dos demais vereadores, claro, que depois do esclarecimento. O Ecologia e Meio Ambiente, que vai ao ar daqui a pouco, destaca a conservação dos parques naturais de Passo Fundo. Acompanhe um trecho do programa produzido pelo Fórum da Agenda 21. O caso do Parque Pinheiro Torto e Arlindo Haas, em Passo Fundo. Em termos biológicos, em termos de fauna, de flora, o que tem esses dois parques, né, em especial, o que eles proporcionam, né, em termos biológicos e diversidade aqui em Passo Fundo? Nós identificamos mais de 200 espécies vegetais nessas duas áreas, muitas delas com potencial de uso, às vezes são o que nós chamamos de espécies da flora negligenciadas. São espécies que muitas delas poderiam estar sendo utilizadas em prospecção de novos produtos. Se fala tanto em Amazônia, de novos produtos que podem ser obtidos por lá. Nós temos aqui, no perímetro urbano de Passo Fundo, espécies com potencial de uso que a gente não conhecia, não sabia que existiam aqui. O Conselho Municipal de Transporte se reuniu para conhecer a primeira etapa do projeto de licitação do serviço público. Neste momento, uma empresa realiza uma pesquisa com usuários de ônibus circulando em paradas e coletivos urbanos. A ideia é buscar subsídios para definir o novo modelo de transporte que será adotado em Passo Fundo. E depois do intervalo, a gente conversa com Márcio Patucci, vereador reeleito para a Câmara Municipal com 2.096 votos. Não perca! Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade.
Estamos de volta com mais uma entrevista da série dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. E o meu convidado desta sexta-feira é o vereador Márcio Patucci, do PDT. Boa noite e seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana Paula. É um prazer poder conversar contigo e com os ouvintes da nossa TV Câmara, né? Os telespectadores. Vereador, o senhor foi reeleito, então, para um segundo mandato com 2.096 votos. Comenta um pouco, então, de como foi essa experiência da reeleição. Olha, eu tive a primeira eleição em 2012, né, vereador de primeiro mandato. Nós tivemos uma votação bastante significativa, bastante expressiva. Claro que em assumindo a presidência da Câmara, a gente sabe de algumas dificuldades, porque o próprio mandato de presidente, ele nos impede de fazer algumas questões políticas, porque há muita representação, há uma organização da estrutura do gabinete que o presidente não pode faltar, não pode falhar. Obviamente que algumas questões aí a gente sentiu um pouquinho de dificuldade em relação à eleição. Mas conseguimos superar a barreira dos 2.000 votos, praticamente 2.096 votos, como tu bem falaste. Uma votação expressiva, uma excelente votação em relação ao contexto geral dos outros candidatos que participaram também desse pleito. Obviamente que eu fiquei muito feliz, né, por conseguir manter o nosso mandato, conseguir manter as nossas propostas, obviamente que continuar com o nosso trabalho em relação à segurança pública e outros temas que a gente tem abordado ao longo desses últimos 3 anos e 10 meses. Relembrando um pouco, então, do seu início na política. Sua militância, então, começou lá no PDT há mais de 20 anos. Eu me filiei no PDT em maio de 1996, né? Lá se vão 20 anos, ou seja, 20 anos de militância, onde eu passei por setores da juventude, fui também, faço parte do atual diretório do partido, também participei de executivas, né, em outros momentos, fui vice-presidente estadual da juventude do PDT, então a gente tem uma participação bastante expressiva em relação à militância partidária. Claro que eu também tive a oportunidade de trabalhar na gestão do prefeito Dipe, ainda em 2005, quando fui convidado para ser procurador do município, depois 2011 acabei virando secretário de Segurança Pública, fui secretário de Assistência Social, aí teve a eleição de 2012 e agora então com a confirmação do trabalho, com a confirmação das nossas propostas, então esse novo mandato que vai se iniciar a partir do ano que vem. Falando um pouco então da sua vida pessoal, o senhor é advogado e professor universitário. Isso, eu sou advogado formado pela Universidade de Passo Fundo, fazem 12 anos, aliás 14 anos já que eu sou formado advogado, tenho escritório aqui em Passo Fundo, exerço atividade, claro que nesse período que estou na presidência da Câmara eu fico impedido de exercer a advocacia porque é uma das condições que o Código de Ética do Advogado prevê. Então, membros da mesa diretora, prefeito, vice-prefeito, que sejam advogados, ficam com impedimento da advocacia. Então, eu obviamente respeitando o estatuto da minha classe, eu estou afastado da advocacia durante esses últimos 2 anos, mas obviamente que a partir do ano que vem volto ao escritório, volto a advogar, que é uma atividade que eu gosto muito. Além disso, eu também sou professor da Universidade de Passo Fundo, comecei ainda em 2010 a licionar, fazem quase que 6 anos, né, que a gente tem esse contato aí com a academia, é um contato muito bom, que eu gosto, eu me envolvo muito com as questões acadêmicas, né, e também estou terminando o meu mestrado agora em políticas públicas, desenvolvo, obviamente, a minha dissertação na área da segurança pública, que é um tema que nós tivemos aí uma preocupação, não só do mandato, mas também uma aproximação em relação às questões, e obviamente que concluindo esse mestrado, certamente vou partir para um doutorado. E ainda na área da segurança pública, é importante destacar, como o senhor mesmo adiantou, teve a experiência, então, de ser secretário no governo do DIP, mas é importante porque o senhor trouxe inúmeras demandas nesta área para a Câmara de Vereadores. Com certeza, é justamente essa experiência que eu tive, esse contato, por ter sido o primeiro secretário de Segurança Pública, me possibilitou e facilitou algumas coisas, né? Ou seja, discutir a política pública aqui dentro, cobrar dos governos investimento, cobrar dos governos ações, e obviamente que também estudar sobre isso. Então é um tema que eu gosto de falar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever sobre isso e me dá muito orgulho de poder fazer parte de um conceito na cidade, num conjunto de pessoas na cidade que discute a segurança pública de forma efetiva e permanente, né?
Desses últimos 2 anos, então, que o senhor ocupou então o cargo de presidente da Câmara, quais seriam as principais conquistas nesta função? Olha, em relação à presidência, eu me lembro ainda do meu discurso, do primeiro discurso que eu fiz no início da abertura da sessão legislativa de 2015, onde eu disse que nós teríamos que melhorar a comunicação da casa, melhorar a transparência em relação aos atos administrativos, aproximar a casa da população e, obviamente, que nós o fizemos isso e fomos reconhecidos por isso. Em primeiro lugar, melhoramos a comunicação, ou seja, o próprio nosso site, que tem todas as informações jornalísticas, as notícias, as informações administrativas, esse site foi reconhecido e nós fomos premiados pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, que faz a avaliação da nossa gestão, faz a avaliação do trabalho dos vereadores, ele premiou a casa pela transparência. Então nós recebemos, ainda no mês de novembro de 2005, o prêmio Transparência em relação à divulgação desses atos administrativos e tudo aquilo que a gente possibilita com que o cidadão ali em casa possa ter acesso às informações da Casa Legislativa. Então estão lá contratos, diárias, valores, né, a questão do próprio salário de todos os servidores da casa, isso era um tema muito discutido aqui, muitas pessoas não queriam, né, ter os seus vencimentos divulgados, mas é um cumprimento a uma legislação, obviamente que nós estamos cumprindo essa regra e tendo esse conceito da transparência muito mais presente, muito mais atuante, de certa forma possibilitando com que o cidadão, né, como eu já tinha dito, ter acesso a essas informações. Além de algumas outras questões internas, administrativas, estamos mudando algumas questões da lei orgânica, o próprio regimento interno da casa, o regimento de 56 anos está sendo atualizado, então nós vamos ter uma melhora em relação aos trabalhos legislativos e obviamente que estamos iniciando agora a contratação de um sistema para o processo legislativo eletrônico, ou seja, a gente vai abolir o papel aqui na Câmara de Vereadores, todo o processo legislativo, todo o projeto de lei que o vereador vai propor vai se dar por meio digital, por meio eletrônico, pareceres, pedidos de vista, então tudo isso vai ficar em meio digital e o cidadão em casa vai poder ter acesso. Hoje, se a pessoa quiser conhecer um projeto de lei, se o vereador não divulga nas suas redes sociais, ele tem que vir à casa pegar uma cópia, né? Então, com essa novidade, isso já é usado na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, em outras câmaras de vereadores, então a gente vai conseguir levar mais essa ferramenta, né, para a população. E óbvio, né, que uma grande conquista foi o sinal aberto, né, o canal aberto da TV Câmara. Obviamente, por algumas questões orçamentárias, nós não vamos conseguir efetivar nessa legislatura, mas todas as licenças, o processo licitatório, com os custos, isso já está tudo definido. Obviamente que nós esperamos que a próxima legislatura, então, possa efetivar essa conquista que foi iniciada a partir do nosso mandato. E pelo fato, Patucci, de Passo Fundo não ter um vice-prefeito, o senhor ocupou também por diversas vezes esse cargo. Queria que o senhor comentasse a importância disso, principalmente na sua carreira política. Olha, com certeza ter exercido a Prefeitura de Passo Fundo, né, o cargo, né, de prefeito em exercício por 4 oportunidades, para mim foi muito gratificante. Sem sombra de dúvida, é uma responsabilidade, é um conhecimento a mais que a gente consegue ter, é uma participação que a gente faz, inclusive, na história política da cidade e, obviamente, como político, eu fiquei muito feliz por ter tido essa oportunidade. Obviamente que o prefeito Luciano, quando foi eleito em 2012, havia um vice na sua chapa, né? Depois o vice, Juliano Rosso, se elegeu deputado e por algumas questões legais, aí, então, o presidente da Câmara passou a ser o substituto imediato do prefeito. Então, nas ausências do prefeito, justificadas em viagens, em compromissos, férias, o presidente da Câmara assumiu e eu não tenho dúvida que fiz isso com a maior responsabilidade, como a gente tem pautado o nosso trabalho até hoje. E neste primeiro mandato, o senhor foi um dos vereadores mais atuantes na Câmara, com inúmeros projetos e proposições apresentadas também ao Executivo. Eu queria que o senhor resgatasse, então, quais considera mais importantes. Olha, nós tivemos aí aproximadamente 34 propostas, projetos de lei, 34, centenas de indicações, centenas de pedidos de providência ao longo desses 4 anos. E claro que a gente tem alguns projetos que obviamente nos aproximam, né? Na área da segurança pública, nós fizemos algumas indicações, né, para
a questão dos núcleos de polícia comunitária, formação da Guarda Municipal. Estamos encaminhando uma agora para a criação do Fórum Municipal de Segurança Pública, que eu acho que é uma preocupação que o município como um todo tem que ter. Então isso nós estamos assinando essa semana. Possivelmente faremos um projeto de lei nesse sentido também, para qualificar um fórum local de discussão de assuntos de segurança pública. E também nós tivemos aí no caso dos bares, boates e restaurantes, uma legislação que ela vem complementar algumas regras federais e estaduais em relação à melhoria da segurança, da informação do consumidor, tendo em vista aquele episódio trágico da Boate Kiss. Essa legislação funciona desde o início desse ano, 2016, e impõe a esses estabelecimentos alguns critérios de observação, como, por exemplo, algumas placas indicativas em relação à segurança, rotas de fuga, né, desses estabelecimentos, capacidade, disponibilização do alvará. Então, todas essas informações o usuário tem que ter conhecimento. Claro que, no segundo momento, nós vamos ter que trabalhar isso pela forma digital, ou seja, nos sites da prefeitura, nos sites que envolvam, né, até mesmo o Corpo de Bombeiros, essas informações terão que estar acessíveis ao usuário, porque nós não queremos, né, sofrer como sofreu lá em Santa Maria a população, com uma casa noturna, né, daquele porte, sem a fiscalização, sem ter os papéis adequados. Então, Passo Fundo, obviamente que por ser uma cidade universitária, contempla diversas casas, e essa preocupação nos acende muito mais, né, porque nós temos também uma responsabilidade pela comunidade, pela sociedade. Vereador, então, para encerrar, para 2017, então, quais serão suas prioridades e também a sua postura na Câmara, visto que apenas 3 vereadores de oposição foram eleitos? Olha, muito boa essa tua pergunta, Ana Paula, porque seguidamente eu tenho que responder isso. Se o vereador Patucci vai fazer uma oposição mais consistente, mais forte, mais incisiva em relação à administração municipal, ou se ele vai se manter da forma propositiva como eu fiz nesses últimos 4 anos. É claro que mudanças de postura muito agressivas ou, né, num grau muito diferenciado do perfil da pessoa, elas não fazem parte do meu perfil. Continuarei exercendo o meu trabalho legislativo, sendo mais propositivo, como eu fui nesses 4 anos, só que, sendo apenas 3 vereadores da oposição, eu tenho certeza que nós teremos bastante trabalho, bastante cobrança em relação às políticas públicas, porque a cidade, ela por mais que tenha tido alguns avanços nas áreas sociais, nas áreas econômicas, mas nós precisamos de muito mais, né? Nós temos problemas na área da saúde, nós temos que melhorar alguns quesitos da educação, a segurança pública tem que ser um debate municipal, né? As questões orçamentárias também passam pela cobrança dos vereadores. Nós vamos fazer isso com conhecimento, com toda a dedicação que nós teremos e o compromisso de fazer o melhor para o Passo Fundo. Vereador Márcio Patucci, muito obrigada pela sua participação e parabéns, então, pela reeleição. Eu que agradeço e fico à disposição dos amigos da TV Câmara e, obviamente, que também da comunidade de Passo Fundo, nosso gabinete parlamentar, obviamente que trabalhando cada vez mais, com mais atuação, com mais aproximação daqueles que efetivamente precisam dos serviços públicos. Muito obrigado. E você aí de casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.